Dia 35. O poder de Deus nas fraquezas. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. 2 Coríntios 13:4. Eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa. 2 Coríntios 12:9. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos têm fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos as fraquezas, nós as defendemos, damos desculpas ou escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Isaías 55:9. Por isso, ele muitas vezes age de forma exatamente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus deseja usar somente as nossas virtudes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. 1 Coríntios 1:27. As fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar o seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força, nem com a autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem a própria necessidade. Essa é a primeira atitude a ser abençoada por Ele. Mateus 5:3. A Bíblia é cheia de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza pessoas imperfeitas, e esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza, ou o espinho, como Paulo denomina, 2 Coríntios 12:7. Não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem medo de alterar. Pode ser uma limitação física, como deficiência de membros, doença crônica, vigor naturalmente baixo ou alguma inaptidão. Pode também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar, ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Quando você pensa nas limitações da sua vida, pode se sentir tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. A Bíblia diz: somos como vasos de barro e que esse tesouro é armazenado. O poder real, ele vem de Deus, não de nós. 2 Coríntios 4:7. A exemplo da cerâmica comum, apresentamos falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita as suas fraquezas. Confesse as suas imperfeições. Para de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa as suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro,
que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. A segunda foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós somos simples seres humanos como vocês. Atos 14:15. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Ele e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem-se da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: Sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como sei que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabe o que é melhor para mim. Paulo apresenta várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza que o Senhor recusara eliminar, o apóstolo declarou: Sinto-me bem feliz com o espinho, e quando estou fraco, então que sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. 2 Coríntios 12, 10. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. As fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como Paulo diz. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. 2 Coríntios 12, 7. Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter o nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32.000 homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez com que as chances no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era de 135.000 homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína. Mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que fora o poder de Deus, não a força deles, que os havia livrado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém, as limitações demonstram quanto precisamos um dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossas vidas um com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Havner brincava: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas, juntos, param o trânsito. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam a nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. E isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas feridas. As mais profundas mensagens de vida e os ministérios mais eficientes surgirão das dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você reluta em compartilhar. São justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era o seu temperamento. Por causa disso, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha a qual deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos.
Ainda assim, Deus transformou-o num homem mais paciente da terra. Números 12:3. As fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e profunda insegurança. Mas Deus transformou-o num poderoso guerreiro. Juízes 6:12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes, ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã apenas para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que têm fé. Romanos 4:11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro tornou-se uma pedra. Mateus 16:18. O adúltero Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. João, um dos impulsivos filhos do trovão, tornou-se o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força. Hebreus 11:32-34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la. Compartilhe as suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você baixa a guarda, tira a máscara e fala sobre as suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo deixava transparecer a sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas falhas. Quando quero fazer o bem, não faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Romanos 7:19. Ele compartilhava os seus sentimentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios 6:11. Ele compartilhava suas frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios 1:8. Ele compartilhava os seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. 1 Coríntios 2:3. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando expõe os seus fracassos, sentimentos, frustrações e tremores, você se arrisca a ser rejeitado. Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais franco você for, mais obterá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar as suas fraquezas, não apenas as suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas as suas qualidades, irão desanimar e pensar: bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo, apesar das suas fraquezas, animam-se e pensam: talvez Deus possa me usar também. Nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber as suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade.
As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se em sua fraqueza. Paulo declarou: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e de quão glorioso é Deus para usar uma fraqueza dessa para a sua glória. 2 Coríntios 12:5. Em vez de se apresentar como um ícone de invencibilidade e confiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Hebreus 4:15. E ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26. Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza a fim de nos usar ainda mais. Jacó era manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu: tudo bem. Mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e transformou-o em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, precisa estar disposto a mancar até o fim dos seus dias, pois Deus usa pessoas fracas. Dia 35. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus opera melhor quando admito as minhas fraquezas. Versículo para memorizar: 2 Coríntios 12:9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pergunta para meditar: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder as minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas?